Olha aí, pessoal, o senhor Fernando Haddad revelou que tá tudo certo para o governo cumprir a meta fiscal lá de 2025, do ano que vem. Aquela meta que ele rebaixou na LDO que foi apresentada ao Congresso Nacional, que antes era de um superávit primário de 0,5 ponto percentual do PIB, né, que foi reduzido agora para um equilíbrio fiscal, um 0 a 0. Mas fica tranquilo, tá tudo certo para o governo cumprir a meta que ele próprio estabeleceu. Falta só ele conseguir 50 bilhões de reais em receitas adicionais, mais do que ele já tem atualmente. Aí ele vai fechar essa meta com certeza. E sim, o senhor Fernando Haddad me soltou uma dessas aqui, me mandou uma situação dessas de fato, dentro dessa sua previsão para a LDO. Claro que não é só ele, é o governo Lula de forma geral, o próprio pessoal do planejamento ali, né? Mas ele é o grande nome dessa história. Ele é o grande defensor de qualquer questão fiscal que haja no governo Lula, embora sejam questões completamente que não podem ser levadas a sério, você sabe disso muito bem, né? Mas então, vamos analisar isso aqui, o que foi falado a esse respeito, quais são as previsões do governo Lula e como isso aqui ainda pode piorar. Tudo depende do Congresso Nacional, um Congresso que não está nem um pouco determinado a fazer as vontades do Lula. Mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, eu acompanhei a questão da LDO, das mudanças da meta fiscal, o quanto isso virou uma coisa terrível e tudo mais. Pois bem, né? Só que para cumprir essa promessa, então, para 2025, o governo precisa tirar da cartola ainda 50 bilhões de reais. Agora, para pensar, vê se você entendeu exatamente o que eu falei aqui, né? O que o Fernando Haddad está falando, o que o governo Lula está falando é o seguinte, né? Nós vamos cumprir a meta sim. É só você dar mais dinheiro pra gente que a gente cumpre a meta. Legal, se a coisa fosse simples assim, botasse logo uma meta aqui de R$ 1 trilhão de superávit, né? Porque é só pedir, falar, não, quero mais receita aqui, então eu vou entregar a meta, só preciso de mais receita. Pô, assim até eu, né, meu amigo? Até eu economizo R$ 1 milhão por mês, né? É só me dar R$ 1 milhão aí que eu economizo a quase totalidade desse valor. Pô, fala sério, né? Que tipo de compromisso é esse? O governo tem uma meta, estabelece uma meta e fala assim, agora a gente vai precisar de mais dinheiro para chegar nessa meta. Como assim a coisa não funciona desse jeito? De onde vai ter essa receita extra aí, né? De onde que isso vai vir? É claro que vai vir de mais impostos que o governo vai tentar estabelecer de alguma forma aí, né? Essa questão foi averiguada pelo pessoal da Folha de São Paulo, né? Tô vendo isso aqui no site terra.com, mas foi o pessoal da Folha de São Paulo que primeiro viu essa situação aí, né? E fica a grande questão de onde que isso vai vir. Vamos tentar entender aqui, né? Mas parece que existem algumas medidas que o governo quer colocar para o Congresso ainda este ano aqui, para contribuir com a arrecadação em 2025 já. A mesma novela, a mesma ladainha de 2023, o pessoal falou que ia ser tranquilo chegar a bater a meta fiscal de 2024, porque o governo ia fazer um monte de coisas em 2023, um monte de projetos, estava tudo escrito ali, determinado, tudo contabilizado, de onde que havia o dinheiro todo, né? E tá aí, a maior parte do que o governo pediu, ele não conseguiu no Congresso, tem coisa que tá parada, tem coisa que tá abandonada, que subiu no telhado de fato. A meta fiscal já está subindo no telhado também, né? Os resultados bimestrais dão uma catástrofe, enfim, né? Tem tudo para vermos uma repetição do cenário de 2023 agora em 2024. Um monte de coisas mandadas para o Congresso Nacional que vão acabar não sendo votadas como o governo gostaria, né? Então, são medidas, é claro, que vão aumentar a arrecadação do governo, sem dúvidas, né, para supostamente aqui fechar lacunas na legislação tributária, né? Parece que o governo não tem planos de aumentar as alíquotas dos impostos, mas vai vendo aí, né? Além disso, tem a questão dos dividendos, dos lucros e dividendos, que provavelmente isso não vai ser taxado agora em 2024, né? Então, parece que o que o pessoal vai fazer aqui é enviar o projeto de reforma da renda, né, em 2024, que vai ter essas questões aqui também, inclusive, né? Só que a aprovação, né? A aprovação no melhor cenário para o governo. A votação disso só no próximo ano, provavelmente é isso que vai acontecer. Lembre-se, né?
2024 é um ano eleitoral, daqui a pouco o pessoal todo vai parar de trabalhar do legislativo ou para se candidatar a alguma coisa, é um cargo de prefeito de uma cidade maior e tudo mais, ou para apoiar algum candidato em outras cidades aí, né? Então, campanha eleitoral ninguém vai trabalhar nesse período. Depois disso aí tem a ressaca da campanha eleitoral, já vai ser o final do ano, aquela bagunça toda que a gente sabe de ano eleitoral, ninguém vai trabalhar, ninguém vai fazer absolutamente nada nesse sentido e vai ficar difícil para o governo Lula conseguir aprovar o que quer que seja, principalmente em temas mais polêmicos, né? Isso aí, sem dúvidas, vai ser uma questão com a qual o governo vai ter que tentar lidar, mas vai ser difícil rebolar nessa história. Só que o governo ainda está considerando para o seu orçamento alguns pontos nos quais provavelmente ele vai se ferrar legal com o Congresso Nacional. Por exemplo, a situação aqui é da desoneração da folha de pagamento, né? Tanto de empresas quanto de municípios, aquela novela, aquela ladainha que não acaba jamais, e também a situação do PERSE aí, né? Porque estima-se que se esses benefícios aqui nessas questões são tratados como renúncias fiscais, né? Se isso aqui for renovado, for prorrogado, estima-se que vai ter um impacto de 32 bilhões de reais nas contas públicas, né? Ou seja, o governo precisaria não de 50 bilhões de reais, mas de 82 bilhões de reais nesse cenário, que eu considero muito provável, um cenário assim quase que realista, quase que provável, né? Então o governo precisaria de todo esse dinheiro para chegar no equilíbrio prometido lá na LDO, que ainda vai ser votada, é claro, e tudo mais, mas é o compromisso que o governo assumiu agora, né? E o Ministério da Fazenda, então, está tentando negociar um meio termo aí com o Congresso Nacional, só que nem isso tem acontecido e dificilmente vai ser feito em um ano eleitoral, porque tem muitos interesses envolvidos aí. E imagina só, né? O cara vai cortar essa questão aqui da desoneração de municípios e vai depois se lançar numa candidatura, vai apoiar algum candidato para eleições municipais, vai levar ferro nessa história, com certeza, né? Então, é uma situação realmente aqui complicada para o governo Lula, sem dúvidas, vai ser muito difícil chegar nesse cenário para 2025, a gente não acredita nisso, eu não acredito, obviamente, você também, não somos crédulos a esse ponto, não somos iludidos esse tanto aqui, né? E conforme a gente vai vendo esse tipo de notícia surgir, a gente tem mais certeza de que a coisa não vai acontecer. Primeiro lugar, porque a repetição, é o filme que a gente já viu acontecendo, a gente já viu essa novela antes, o governo falar, não, a gente vai entregar o resultado sim, fica tranquilo, me dá aí 100 bilhões de reais que a gente vai equilibrar as contas, né? De onde vai vir essa grana toda? Fica fácil ter compromisso fiscal desse jeito, né? É só você passar a fatura para o pagador de impostos e depois reclamar. Se não tiver impostos, né? Se não tiver um aumento de alíquotas, retomada de outros tributos, qualquer coisa desse tipo, né? É só falar, não, aconteceu desse jeito é porque o Congresso Nacional não ajudou. Por isso que a gente não fechou a meta fiscal, não é porque nós somos um lixo de governo, somos um bando de incompetentes, não damos conta do recado, não damos conta de resolver o problema mais básico orçamentário, que é fechar as contas no azul, não damos conta de fazer isso, somos uns incompetentes, não é por conta disso aí, não, é porque o Congresso Nacional não quis penalizar mais a sociedade brasileira cobrando mais impostos, né? Uma coisa absurda, sem dúvidas. Agora, um trunfo do governo Lula, certamente nessa história, vai ser a questão da reforma tributária, que ainda tem muitos pontos a serem analisados e vai acontecer aí de termos alíquotas mais altas. Todo mundo sabe que isso existe para ferrar o contribuinte, é de interesse de todo mundo e já é algo aprovado lá atrás pelo Congresso Nacional. É mais provável que nós tenhamos algum tipo de aumento de arrecadação por parte dessa questão realmente da reforma tributária. Agora, esses outros itens que o governo bateu e apanhou do Congresso Nacional, isso não vai acontecer, isso não vai rolar, o governo não vai conseguir manter isso aí e, principalmente, né, especialmente, o que o governo vai ter de desafio nessa história é uma meta fiscal para 2024 completamente prejudicada, vai ter que voltar atrás nessa meta. Ele já piorou o planejamento para 2025, piorou muito, e o mercado reagiu, o dólar foi lá para as alturas, né? E na medida em que ele não conseguir entregar esses prometidos aumentos de receita aqui,
se não houver uma resposta do Congresso Nacional, que não vai haver, a gente sabe disso, a desconfiança vai aumentar muito mais, porque esse é um repeteco do que aconteceu no ano passado. Vamos ter o mesmo problema orçamentário para 2025 e qualquer ideia de que vai haver um superávit, um PIB ou algo nesse sentido, vai ser completamente descartada, porque a realidade, os fatos, não nos enganam, né? É só olhar para o que aconteceu para nós sabermos o que vai acontecer novamente. Mas e o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.